Glória a Deus, Conjunto Mulheres Virtuosas, cumprimenta a igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparado está para o santo. Andar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos que por amor um dia vencerão a perseguição. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Mesmo que haja luta, nada vai me impedir de chegar ao céu. Chegando lá, eu quero ver a glória do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, pois os meus olhos toda lágrima Deus enxugará. Glória a Deus. Das mãos do meu Senhor, a minha coroa, o meu Glória a E Deus. eu vou cantar celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que haja luta, nada vai me impedir de chegar ao céu. Glória a Deus. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, pois os meus olhos toda lágrima Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão. Glória a Deus. Conjunto Mulheres Virtuosas. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Vamos ofertar a casa do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Toma tua mão, teu dízimo, tua oferta, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti, meu Pai,
a vida de cada ofertante, cada dizimista da casa do Senhor, Pai. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, que o Senhor venha continuar multiplicando, venha repreender, meu Pai, todo devorador, degrador, cortador, destruidor da vida, meu Pai, de cada um de nós. Abençoa também, meu Pai, aqueles que não têm para ofertar a tua casa hoje, Pai, em nome de Jesus. Mas eu creio, Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, Ele também terá para ofertar, em nome de Jesus, na tua casa, Pai. Assim nós te glorificamos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Na praia da Galileia, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. É por isso que eu canto assim. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Né? Agora chegou a hora da palavra, né, irmãos, em nome de Jesus. Gostaria de chamar, aleluia, o diácono Luiz Fernando para estar trazendo a palavra, em nome do Senhor Jesus. Temos que chamar o presbítero Antônio para estar orando pela vida do pregador nessa noite. Desde já agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Convido a igreja a se colocar sobre os teus pés, em nome de Jesus. Vamos estar orando pela vida do Luiz Fernando, em nome do Senhor Jesus, para que Deus possa usar ele, amém? Em nome de Jesus, que nós sabemos que quem faz a obra é Deus. Muitas das vezes as pessoas ficam com medo, com vergonha, mas quem opera é o Espírito Santo, amém? É só nós deixar o Senhor trabalhar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nesse momento, Senhor, eu te apresento, meu Pai amado, a vida do diácono Luiz Fernando. Deus querido, eu peço, Senhor, meu Pai, usa o teu servo nessa noite conforme a vontade e o querer do Senhor. Deus querido, eu peço, Senhor, meu Pai, abençoa, meu Pai amado, a vida dele, abençoa, meu Pai amado, a família dele, a esposa, a filha. Deus querido, guarda o lado do teu servo, meu Pai, enquanto ele ministra a tua palavra nessa noite, ó Pai amado, eu peço ao Senhor. Deus querido, usa ele conforme a tua vontade e o teu querer. Cobre ele com o teu sangue, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e fala com a tua igreja, ó Pai, através da tua palavra, usando a vida do teu servo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim eu agradeço a rica oportunidade. Vamos receber o servo do Senhor, glorificando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa A noite. graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Peço aos irmãos que desde já deixem a sua palavra aberta em Gênesis capítulo 6. Aleluias. Antes de eu estar começando a ministrar a palavra, eu quero dizer algo que Deus colocou no meu coração a semana inteira, desde quarta até esse momento de sexta-feira, né? Deus colocou no meu coração que de quarta até esse momento. Não, de sexta, né, irmãos? Porque sexta foi a Maria Eduarda que pregou, né? Sexta. Então é de sexta, sábado, sexta, domingo e quarta. Amém. Deus seja louvado. Primeiramente eu quero parabenizar o irmão Antônio e a Patrícia, porque ter ensinado a tua filha o caminho do Senhor, o caminho da verdade, o caminho da vida, a qual Deus colocou no meu coração para poder falar isso com ela, para ela não temer, porque assim como o irmão falou, né? Quem nos usa é o Espírito Santo, quem nos usa é o Senhor, e Deus tem falado tremendo na sexta-feira na boca dela, porque a qual eu senti no meu coração, né? E Deus tem me tocado bastante através da minha família, através da minha casa, através de tudo que tem passado, e Deus tem falado comigo, por isso que Deus me deu essa palavra de hoje, a qual nós vamos pregar sobre ela, que é Gênesis capítulo 6, né, do capítulo 1 ao 18, aleluias, ao 18 não, ao 12, a qual nós ia falar um pouquinho do dilúvio,
mas eu quero falar sobre a família, porque Deus me deu sobre a família. Amém, irmãos? Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que com os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, ele nasceram filhos e filhas. Vieram filhos de Deus, a quem as filhas do homem eram formosas, e também para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não tendrá o meu espírito sobre o homem, porque ele também é carne, porém o seu dia será 120 anos. E havia naquele dia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas do homem, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que havia na iniquidade, os varões de fama, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, e toda a iniquidade do pecado multiplicou sobre a terra. Pensamentos do seu coração. Era só mais uma continuidade. Então arrependeu-se o Senhor, havia defeito o homem sobre a terra, e pousou-lhe em seu coração e disse: ó Senhor, destruirei de todos sobre a face da terra, e o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrepender de haver ter feito. Noé, porém, achou graça. Eu quero que os irmãos firmem nessa palavra. Eu quero que os irmãos prestem atenção nesse pedacinho. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são a geração de Noé, a qual nós já sabemos. A geração de Noé é Sam, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Amém? Que os irmãos possam se sentar e salvar, bater palmas para o Senhor, porque quem opera é o Senhor nesse momento. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que nos tempos de Noé, eu quero levar bem mais atrás, bem mais além do que isso, bem lá no fundo da nossa geração, porque a palavra do Senhor vai dizer no tempo antigo e vai trazer para nós no tempos de hoje, através do que Noé, o que aconteceu na vida de Noé. A palavra do Senhor vai dizer que antes de Noé ter nascido, tudo na terra tinha se corrompido. A gente sabe que tudo começou no céu, através de um anjo chamado Lúcifer, o anjo caído. A palavra do Senhor fala que tudo começou lá. Mas aí, irmãos, nós vamos prosseguir mais adiante. Quando Deus fez o homem, que era Adão, Deus viu que Adão não podia ficar só. Juntamente, quando Deus fez Adão, Deus viu que o homem não podia ficar só e fez a mulher. Fez Adão adormecer, e da costela de Adão tirou e fez uma disjuntora, a qual a palavra do Senhor vai dizer que o homem não pode viver só. Temos que viver acompanhado. Aonde nós formos, nós temos que estar acompanhado com a nossa disjuntura. Mas a palavra do Senhor vai dizer mais à frente sobre as novas gerações, daquele tempo depois que Adão e Eva se corrompeu no jardim do Éden. Ali, Adão e Eva no jardim do Éden se corrompeu e se fecharam sobre eles, né? Sobre o homem e a mulher, não vieram mais ver o jardim do Éden. Mas aí se começaram uma nova geração dali para frente, que foi a qual a irmã pregou aqui na sexta-feira, a qual me tocou muito no coração, que foi Caim e Abel, sobre a geração de Caim e Abel. Me tocou bastante. O pastor também falou um pouquinho sobre Caim e Abel nos estudos. Ficou muito maravilhoso. Então, o que acontece, irmãos? Ali para frente, nós viemos a nova geração de Adão, a nova geração de Caim, a nova geração de todos aqueles que vieram até chegar a Matusalém, chegaram ao pai e à mãe de Noé. Mas eu quero falar hoje sobre Noé.
sobre que o nosso coração hoje precisa aprender um pouco sobre esta família. A palavra do Senhor vai dizer que nessa geração Deus achou graça em Noé, assim como hoje Deus tem achado graça em nós. Assim como Deus ele tem visto nós e achado graça em sabedoria, assim como tem achado em Noé. A palavra do Senhor vai dizer que Noé, naquele tempo, ele não era só um simples homem. A palavra do Senhor vai dizer que Noé era também um adorador do Senhor. Era um servo segundo o coração de Deus naquele tempo. No tempo de hoje somos nós, irmãos. Nós somos um dos escolhidos do Senhor para trazer a palavra, para manejar a palavra, para fazer o que o Senhor ordena em nosso coração. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Noé não podia fazer tudo sozinho. Mas aí Deus fala sobre a sua geração, sobre os 3 filhos de Noé. A palavra do Senhor vai falar que essa geração não foi uma geração totalmente boa, porque aquela terra onde Noé morava, aquela terra onde Noé estava, era uma terra corrompida, era uma terra cheia de maldade, era uma terra cheia de perversidade, era uma terra totalmente voltada para aquele tempo, assim como é voltada para hoje. A nossa terra também, voltando para hoje, é uma terra sofrida, é uma terra, irmãos, que nós temos que entender que no mundo, assim como antigamente, assim como hoje, está acontecendo a mesma coisa. Está acontecendo adultério, naquela época tinha, homicídio tinha, blasfêmia contra o Espírito Santo tinha, então tinha toda aquela maldade naquele tempo como no tempo de hoje. Aí Noé vai nos ensinar, através do Espírito Santo, através do que Deus mostrou para ele, fazer uma arca para poder acompanhar ele e a sua família. Mas aí eu vou continuar, irmãos, dizendo que essa arca hoje ela está guardada dentro do nosso coração. Essa arca é o Espírito Santo que nos conduz. Essa arca é o próprio Espírito Santo que vem nos conduzindo dos dias a dias. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Deus deu essa ordem a Noé para construir essa arca, para que pudesse vir o dilúvio sobre a terra, Noé saiu para poder pregar, para falar, para anunciar ao povo que viria um dilúvio sobre a terra. E o povo achava que Noé estava doido. O povo achava que Noé estava totalmente cagado. O povo achava que Noé, na idade que ele estava, na idade avançada que ele tinha, ele era um homem louco. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que ele era sábio. Ele era um homem sábio, segundo o coração de Deus, segundo o que Deus estava planejando para que fizesse a nova geração. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Noé estava ali, ele não podia construir aquela arca sozinho, ele não podia fazer nada sozinho. Aí aonde entra? Aonde Noé achou graça. A palavra do Senhor fala que Noé achou graça aos olhos de Deus, porque naquele tempo Deus queria destruir a nação. Naquele tempo Deus queria destruir tudo o que ele fez. O Senhor queria destruir, mas aí o Senhor olhou, viu Noé ali, andando lado a lado e glorificando ao Senhor, assim como nós andamos, glorificamos, exaltamos e dizemos como Deus é maravilhoso em nossas vidas. Assim como nós, assim como eu falo com cada um de nós, irmãos, num detalhe, é que Noé, ele era assim como nós também. A palavra do Senhor fala que Noé não orava muito, mas ele andava com Deus. Ele não deixava de andar e falar com Deus. Assim somos nós. Temos pessoas que não oram muito, mas tem pessoas que jejuam bastante. Tem pessoas que jejuam bastante, mas não oram. Tem pessoas que oram, jejuam, mas não leem e não praticam a palavra. Mas a sabedoria que Deus deu não cessa da pessoa. Assim era Noé. A sabedoria que Noé tinha, ela não saía de Noé, porque Noé era homem reto, íntegro e fiel a Deus. Assim nós temos que ser, reto e fiel ao Senhor. Porque quando nós somos fiel a Deus e reto nos caminhos do Senhor, o Senhor vai prosperar em nossas vidas. Ele vai fazer algo a qual nós não sabemos
e nem manejamos, mas o Espírito Santo de Deus sabe o que nós devemos fazer, porque tanto o Espírito Santo de Deus como o próprio Deus, porque quando Deus escolheu Noé, Ele disse: Noé, eis que eu vou te dar uma tarefa, eis que eu vou te dar algo para que você possa fazer. Assim é nós, quando Deus manda nós fazer, nós temos que ir. Quando Deus manda fazer, quando Deus maneja o que nós vamos fazer, nós temos que ir, porque tudo é na permissão de Deus e na permissão do Senhor. Naquele tempo, Noé começou a olhar a campina onde ele ia construir a arca, aonde ele ia fazer a arca da aliança, a arca a qual vai salvar ele e toda a sua família e alguns gados. A palavra do Senhor fala que quando ele começou a construir, os seus filhos, vendo aquilo, se sentiram no coração de ajudar. Assim é dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Os nossos filhos têm que aprender o que o pai está dizendo. Se o pai diz: meu filho, faz isso, é porque ele sabe o que está falando. Se ele fala: faz aquilo, porque ele sabe o que está falando. Então, irmãos, nesse tempo de hoje não é diferente como o tempo lá atrás. Não é diferente. Então, o que acontece? A palavra do Senhor fala que quando Noé estava ali preparando para construir, ele não sabia nem escolher a madeira. Foi Deus que mandou a madeira para ele. Foi Deus que planejou tudo naquele momento. Assim como Deus planeja tudo na nossa vida. Assim como Deus planeja até o 1% da nossa vida. Então não tem nada que a gente não pode fazer que Deus não permita. É desse jeito, pai. Aleluia. Eu quero falar de um homem, a qual eu quero sair um pouquinho do contexto, para que os irmãos possam entender. Jó, um homem reto e segundo o coração de Deus também pela palavra, homem íntegro e fiel ao Senhor. Jó tinha uma família maravilhosa, uma família linda. A palavra do Senhor fala que era uma das mulheres mais formosas daquele tempo. Um dos filhos que ele tinha mais formoso daquele tempo. Jó tinha tudo. Tinha tudo na sua casa. Assim como Deus, ele veio ter conosco. O Senhor está dizendo que nós podemos ter tudo, mas para que nós podemos ter, nós temos que estar na graça. Nós temos que estar perante o Senhor, assim como Noé, assim como Jó estava. Jó, toda vez que seus filhos iam fazer algo, ele subia a campina e se entregava ao Senhor uma oferenda. Assim é nós, irmãos. Todas as vezes que nós saímos da nossa casa para poder falar da palavra ou anunciar, Deus está cuidando de cada um daqueles que estão lá. Deus está cuidando de cada um de nossos filhos, de nossos parentes, de nossos entes queridos que ainda não aceitou a Jesus. Assim como Jó, quando ele ia entregar um holocausto lá, uma oferenda ao Senhor, quando ele ia entregar algo para Deus pela vida dos teus filhos, é porque ele já sabia que algo ia acontecer de sobrenatural, mas só que ele não estava esperando que ia acontecer. Assim como Noé, quando ele estava construindo a arca do Senhor, assim como ele estava construindo a arca, quando Deus mandou para ele anunciar que ia cair um grande dilúvio sobre a terra, que ia cair uma grande tempestade sobre a terra, ele não sabia nem a hora e nem o tempo que ia cair, mas ele sabia que teria que construir algo. Assim como nós construímos algo nessa terra, não para nós, mas sim para o Espírito Santo de Deus. Nós construímos família, não para nós, mas sim para o Espírito Santo, porque nós ensinamos o caminho que deve andar, mas quem trabalha é o Espírito Santo. Assim também era naquele tempo de Noé. Quando ele estava construindo a arca, que ele começou a construir, o povo começou a passar e falou: ah lá o velho gagá, ah lá o velho está construindo a arca, o que aquele velho está fazendo com aquelas madeiras? Assim é no tempo de hoje, irmãos. Quando nós começamos a anunciar a boa nova, o povo começa a dizer: ah lá, o povo nem sabe o que ele está falando. Olha lá, as amizades é o primeiro a apontar, é o primeiro a falar lá: aquele está ficando doido, aquele é doido, nem parece ser cristão, nem parece ser evangélico. É assim no nosso tempo de hoje, assim como foi também no tempo de Noé. A palavra do Senhor fala que depois do dilúvio, após o dilúvio, o Senhor falou como Noé ia mandar
um animal de cada bicho. E a palavra do Senhor também relata que entrou não só Noé e a sua família, entrou Noé e as suas 3 noras. Para quê, irmãos? Para que nós podemos meditar hoje na palavra do Senhor. Naquele tempo, Deus fez de tudo para acabar com aquele tempo, fez de tudo para acabar com aquela nação. Mas como Deus viu graça naquela família, aquela família teve que começar uma nova geração, aquela família teve que começar uma nova história, aquela família teve que começar um novo rumo, para que nós podemos hoje ver que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único consumador da nossa fé. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o que habita através do poder de Deus. Porque se não fosse por Jesus e não fosse pela palavra que Ele tem pregado, pela palavra que Ele tem anunciado das boas novas, hoje nós não conheceremos a verdade. Hoje nós não conheceremos o que é o Cristo ressurreto, que ressuscitou nos últimos dias. Aí a palavra do Senhor diz que quando Noé acabou de construir a arca, quando ele ainda estava, o Senhor estava mandando o animal de cada espécie, quando o teu povo, aquela nação dos filhos e a nora entraram na arca, a palavra do Senhor disse que Noé, ele tentou abrir a arca quando veio o grande dilúvio. Irmãos, para que nós podemos entender, quando Deus mandou o dilúvio, creio eu que Noé ficou com pena daquele povo. Creio eu que Noé teve compaixão com aquele povo. Mas só que quem selou a arca não foi Noé. Quem selou a arca foi Deus. A palavra do Senhor fala que Deus selou a arca por fora, para que Noé não pudesse abrir para aquele povo não entrasse. Aquele povo pecaminoso, aquele povo cheio de pecado, cheio de malícia, aquele povo que não deu crédito que o Senhor falou. Porque se tivesse dado crédito, eles estavam na arca. Se eles tivessem ouvido a voz de Deus, eles estavam na arca. Assim é no tempo de hoje. Quantas pessoas não dão crédito à palavra de Deus? Quantas pessoas não ouvem a palavra de Deus? Irmãos, a palavra de Deus está sendo pregada para o mundo inteiro. A palavra de Deus está sendo anunciada para o mundo inteiro. Mas assim diz o Senhor naquele tempo de Noé. A arca se levantou no grande dilúvio, e a palavra do Senhor fala que a arca, ela viveu andando 40 dias e 40 noites, ali pairando. Eu quero saltar mais um pouco à frente, quando a água se baixou. Quando ela baixou, a palavra do Senhor fala que quando a água baixou, rapidamente Noé, a sua família e aqueles animais que estavam lá saíram da arca. Mas Noé teve que fazer algo para Deus naquele momento. Assim como nós também temos que fazer algo para Deus em todos os momentos da nossa vida. Agradecer a Deus por que Ele é, por que Ele fez e por que Ele vai fazer na nossa vida. Assim foi Noé. Noé agradeceu a Deus por que Ele fez na vida deles. Ele desceu e colocou a pedra, fez um holocausto e sacrificou ao Senhor, agradecendo a Ele. E naquele momento Deus abriu os teus olhos e mandou um grande arco-íris, mostrando que naquele tempo, assim como no tempo de hoje, o mundo não acabará em água, o mundo não acabará mais em um grande dilúvio, pelo amor que Deus teve a Noé e pelo amor que Deus teve a nós, no nosso tempo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando Noé ainda estava com a sua família, com seus filhos e sua nora e sua esposa, ele distanciou deles e plantou uma vinha. Noé estava plantando uma vinha e ele estava gostando, porque a gente sabe que vinha é uva, e você sabe que uva é uma coisinha pequenininha, suculenta, gostosa de comer. A palavra do Senhor fala que quando ele estava lá plantando, ele começou a colher a uva, ele começou a pisotear nela. Só que naquele tempo, eles faziam a uva
E a uva, ela continha um líquido que quando se bebesse ou bebesse demais, ele se embriagava. A palavra do Senhor fala que um dos teus filhos viu a nudez de Noé. Agora eu estava lendo no estudo, a palavra do Senhor fala que, nesse estudo que eu estava lendo, que um dos teus filhos podia ter cobrido a nudez de Noé. Não, eles começaram a rir do seu pai. A palavra do Senhor fala que a gente não deve rir do Espírito Santo. A palavra do Senhor fala que a gente não deve rir do Senhor, a qual deu a vida por nós na cruz do Calvário. A palavra do Senhor vai dizer que assim como o filho de Noé riu de seu próprio pai, assim é como o povo lá fora tem rido de nós quando nós anunciamos a verdade, quando nós pregamos a verdade, como nós fazemos a verdade e como nós entregamos a verdade como o Espírito Santo tem mandado. Mas a palavra do Senhor vai dizer que rapidamente ele chamou o seu irmão, e a palavra do Senhor disse que Noé amaldiçoou os seus filhos. Irmãos, assim é o Espírito Santo na nossa vida. Nós não devemos blasfemar contra o Espírito Santo. Nós não devemos blasfemar contra o nosso irmão, porque a palavra do Senhor fala que aquele que julga o seu irmão é réu do fogo do inferno. Aquele que blasfema contra o teu irmão, ele é condenado também. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai nos ensinar através de Noé e essa família que eles teve muitas coisas boas e também teve muitos momentos ruins. Assim como nós temos muitos momentos bons dentro da nossa casa e também tem muitos momentos ruins. Eu quero contar um pouco, um pequeno testemunho que aconteceu na minha vida, na vida da minha esposa, há 3 anos atrás, através do teu irmão, o Júnior. A palavra do Senhor vai dizer que ela estava trabalhando e Deus mostrou para ela em visão o que ia acontecer com o teu irmão. E ela orou, entregou na mão de Deus e me ligou no pós-seguinte, falando: meu amor, Deus me deu uma visão que meu irmão seria atropelado num caminhão. Só que aí, irmãos, o inimigo já estava tramando a morte do irmão dela e nós não sabíamos. Eu levantei na base umas 8 horas da manhã, fui na casa da minha mãe e perguntei à minha mãe: mãe, cadê aquela bicicleta que estava aqui? Minha mãe falou assim: o Júnior pegou a bicicleta, saiu. Quando foi lá para umas voltas de umas 9 horas, a mulher chegou em casa e falou comigo assim: aqui tem um rapaz caído lá perto do posto de saúde. Parece que ele é seu cunhado. Eu falei: meu Deus, sem misericórdia. Só que quando eu saí da minha casa, irmão, eu achei que era simplesmente um acidente comum. Eu achei que era uma coisa normal, de um acidente, uma queda, quebrou um braço, uma perna, um arranhão, um acidente comum. Quando eu preparei, cheguei lá, mas o Adilson correndo atrás de mim, eu não vi ele. Cheguei lá, o Júlio estava caído com a cabeça toda quebrada. Aí eu liguei para minha esposa e falei: amor, seu irmão sofreu um acidente. Isso eu já estava no hospital. Ela: amor, mas só quebrou o braço, né? Falei: não, amor, o acidente foi grave. A médica falou que seu irmão teve 2 paradas cardiorrespiratórias. E seu irmão está aqui no hospital SOS, João 23, perdão. Aí falei com ela, falei: vem para cá, porque eles não vão me dar notícia, vão dar notícia para você. Quando eles começaram a analisar a profundeza do acidente que o irmão dela teve, irmãos, foi muito grave. Ele quebrou o crânio do lado direito todinho. A médica falou que ele caiu numa distância da parede até a outra. Ele caiu, bateu, rolou, bateu e foi parar lá na parede, do lado do hospital. Aí tentaram reanimar a primeira vez, porque ele desmaiou, e tentaram voltar ele. Mas quando ele desmaiou, Deus estava mostrando para a serva dele que naquele momento o Júnior não ia ficar conosco. Naquele momento Satanás ia levar a vida dele, ia ceifar a vida dele.
assim como nós aprendemos hoje no livro de Noé, é o seguinte: nós temos que perseverar, nós temos que buscar enquanto é tempo, nós temos que adorar o Senhor enquanto é tempo, enquanto nós acharmos a presença de Cristo em nossas vidas. Nós temos que se entregar inteiramente a Ele, assim como Noé entregou tudo na mão de Deus. Quando eu cheguei lá, irmãos, o Júnior ainda estava falando. O mestre falou comigo assim, ó: se ele desmaiar, você me avisa, porque a situação dele não é boa. Irmãos, o Júnior não chegou a desmaiar, mas ele já estava falando meio embolado. Deus segurou a vida do Júnior desde o acidente até a saída do hospital, porque o Júnior não ficou 10 dias no hospital. Pela palavra de Deus, pelo que eu conheço da palavra de Deus, era para o Júnior estar em coma pelo menos 3 meses ou 4. Pelo que o médico falou, era para ele não reconhecer a família, que o acidente foi muito grave. Teve que abrir a cabeça dele, teve que tirar os pedaços do osso que estava dentro da cabeça dele e limpar. E não teve como colocar um outro osso, porque o cérebro dele inchou. O cérebro dele inchou, então ele não tem esse osso aqui na cabeça. Aí quando ele estava lá no leito, ele ainda não reconhecia ninguém. Não reconhecia ninguém ainda. Aí nós começamos a orar por ele, da forma que nós ouvimos e aprendemos na nossa caminhada. A gente não tem que cessar nossas orações para a nossa família. Nós não temos que deixar de orar para a nossa família. Nós temos que deixar Deus trabalhar, mas nós temos que buscar a Deus. Assim Noé está dizendo. Quando nós aproximamos a Deus, Deus ele aproxima de nós. Assim a nossa família tem a possibilidade de chegar diante do Senhor. Aí quando o Júnior voltou a si, 5 dias depois ele voltou a si, os médicos ficou paraplégico, porque ficou horrorizado de uma forma boa. Por quê? Porque eles não entenderam como foi a recuperação desse menino. Eles não entenderam como foi. Aí minha esposa virou para ele e falou assim: a recuperação dele foi porque Deus que entrou na providência. Então o que acontece, irmãos? Quando Deus ele entra na providência, quando Deus está no caminho, quando Deus está em nossas vidas, tudo pode acontecer. A palavra do Senhor vai dizer que, como eu tenho entrado em Jó estava enfermo, estava doente. Jó estava em lepra, mas mesmo assim Jó não negou a Deus. É assim que Deus nos ensina, que nós não podemos negar ao Senhor, que nós temos que estar com o Senhor todos os dias e todas as horas de nossas vidas. Assim como o versículo disse, Noé achou graça. Não foi Deus que achou graça em Noé, foi Noé que achou graça em Deus. Então nós temos que achar graça em tudo, porque Deus ele é amor, Deus ele é paixão, Deus ele é fogo consumidor. Mas por isso que nós temos que estar sempre na presença de Deus, sempre na graça. Eu ia colocar o playback, mas o playback fugiu. Aí, voltando, quando Noé e os seus filhos viu a nudez de Noé, irmãos, aí que começou uma nova batalha, aí que começou uma nova instrução. Mas eu quero deixar só até aí, irmãos, para a nossa meditação. Eu quero deixar até aí, para que Deus possa mostrar para cada um de nós que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele deu o teu Filho amado na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, pela remissão das nossas falhas, pelos nossos erros e por tudo. E nós temos que glorificar a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele vai fazer
e por tudo que nós vamos fazer para adorar e glorificar esse Deus maravilhoso. Eu peço aos irmãos que possam ficar um pouquinho de pé, porque eu quero orar para a família. Eu quero pedir a Deus que Deus possa entrar na nossa família e que Deus possa abençoar a nossa casa. Amém? Peço aos irmãos que possam fechar seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, te entregamos, ó Pai, essa noite em tuas mãos, porque o Senhor conhece cada um da nossa família, Senhor. O Senhor conhece a nossa casa, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece nossa alma e nosso espírito, ó Pai. Por isso eu entrego, Pai amado, a cada um, Senhor, assim como o Senhor achou graça em Noé, assim como Noé também achou graça em Ti, ó Senhor. Eu entrego, Pai amado, a nossa família, a nossa casa em Tuas mãos. Entrego a nossa parentela, Senhor, para que o Senhor possa estar com eles, ó Pai, assim como o Senhor está conosco, assim como o Senhor tem nos agraciado com a Tua presença. Agracia, Pai amado, a família, Pai amado, com a presença do Senhor. Pai, venha estar, Pai amado, sempre com eles, ó Pai, nos fazeres, nos trabalhos, no que o Senhor, Pai amado, ordenar no seu coração. Que o Senhor possa afastar, Pai amado, os falsos amigos. Que o Senhor possa afastar, Senhor, as falsas esperanças. Que o Senhor venha alimentar, Senhor Deus amado, sempre a palavra de vida eterna, para que o Senhor possa estar e andar com cada um, em nome de Jesus. Que as palmas louvam o Senhor. Quero passar o microfone para o irmão Antônio, aleluia, para que ele possa orar e terminar o culto nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Quem faz a obra é Deus, né? É o que eu sempre falo, nós vamos morrer aprendendo. Nós nunca vamos ser sábios o suficiente, porque aquele que acha que sabe tudo não sabe nada. Porque nós, na presença de Deus, cada dia, irmão, o dia que nós achar que nós sabemos alguma coisa, nós não aprendemos nada. Nós temos que sentar para aprender e vamos morrer aprendendo com Jesus, porque somente Ele tem para nos ensinar. Amém? Glória a Deus. Nessa noite eu convido os irmãos a se colocar sobre teus pés. Vamos estar orando pela vida da obreira Cássia, que fez aniversário sábado, e pela vida da irmã Daniela, que fez aniversário hoje. É hoje, amanhã, né? Amém? Até meia-noite é hoje, mirou é amanhã. Então, amém. Mas nós já vamos estar orando, que amanhã nós não vamos ver ela. Que Deus possa abençoar. Amém? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nesse momento eu agradeço ao Senhor, meu Pai amado, pela palavra, meu Pai, ao qual foi ministrada. Agradeço ao Senhor, meu Pai, por cada vida que se faz presente aqui nessa noite. Deus querido, nesse momento, ó Pai amado, quero apresentar ao Senhor, meu Pai, a vida da obreira Cássia. Deus querido, ao qual fez, ó Pai amado, aniversário sábado, Senhor. Deus querido, que o Senhor possa abençoar a vida da tua serva cada vez mais, ó Pai. Deus querido, que o Senhor possa dar ela força, dar sabedoria, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, para que essa data possa se repetir por muitos e muitos anos sobre a vida dela. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida dela, abençoa a família dela, esposa, filho, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, eu apresento ao Senhor, meu Pai, a vida, meu Pai, da missionária Daniele. Pensa o Senhor, meu Pai, abençoa a vida da tua serva, ao qual amanhã, meu Pai amado, vai estar completando mais um ano de vida, meu Pai, e para a honra e glória do Senhor na tua presença. Pensa o Senhor, abençoa a vida dela, abençoa o familiar dela, Deus querido, para que essa data, meu Pai amado, possa se repetir por muitos e muitos anos na vida da tua serva, que o Senhor possa dar ela sabedoria e entendimento cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, nesse momento, Pai amado, apresenta o Senhor a vida do pastor Hilton, a vida da família dele. Pensa o Senhor, meu Pai, opera conforme a tua vontade e o teu querer. Pensa o Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nos leve em paz e segurança, em nome do Senhor Jesus. Nos livra de todo mal, porque o Senhor é fiel, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. E até sexta-feira, se Deus quiser.
A graça de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce consolação do Espírito Santo esteja convosco, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Vão em paz, que o Senhor nos acompanhe.